Prontinho. Então, bora lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Para mim, hoje é uma honra fazer parte do Nato Belas. Então, muito obrigada a todas Nato Belas, muito obrigadas a todas que estão aqui presentes. Então, bora lá para essa apresentação da minha vida, né? Dessa história, que é uma história de superação, e hoje eu uso essa minha história para realmente inspirar outras mulheres, porque desafios todos nós passamos, problemas todos nós temos, o que muda é a forma que a gente reage a eles, né? Então, quem está passando aí pode passar para mim. Então, meu nome é Renata Battaglini, hoje estou como triplo diamante na Atlântica Natural, essa empresa que salvou a minha vida, literalmente, vocês vão entender o porquê. Gente, quem está passando os slides para mim não está passando. Bom, vamos lá. Eu tenho 57 anos, fiz agora dia 8 de novembro, sou do signo de Escorpião e eu tenho uma formação em terapias integrativas desde 2002. E aí eu fiz especialização em massoterapia, em ventosa terapia, em terapia floral, aromaterapia, estética holística e reiki. E aí, gente, isso tudo hoje me permite dar cursos, né, online e presenciais de florais de bar, de massagem relaxante integrativa, de plástica dos pés, enfim, vários cursos. E eu também criei um workshop chamado Beleza Renovada, que é toda essa expertise que eu tenho só de massoterapia, gente. Foram 8 anos de apresentação. Nesses 8 anos, eu fiz shiatsu, amato, iná, enfim, vários tipos de massagens que vocês podem imaginar. Então, Beleza Renovada é toda essa minha expertise com os produtos da Atlântica Natural. Então, é um workshop que já é validado, tenho várias embaixadoras já. Não sei se eu tenho embaixadoras aqui na sala, mas é um workshop muito bacana. Bom, esse ano eu tive a honra de virar escritora, gente. Fui convidada por uma revista, que é a revista Acredite, Brasil e Portugal. Depois que eu escrevi essa matéria, eu fui convidada para ser coautora de 2 livros. Esse aqui, ó, é uma edição limitada, também Brasil-Portugal, sou coautora. Tô aqui, ó, não sei se dá para vocês verem. O próximo sai em janeiro e vai ter o meu próprio livro agora em 2026, que se chama Do Carvão ao Diamante. E aí, eu vou contar um pouquinho da minha história, e é claro que nesse livro, Do Carvão ao Diamante, vocês vão entender o porquê desse título e o porquê que eu tenho que contar realmente a minha história, tá? Então, gente, eu já tô lá no slide lá embaixo. Então, gente, a minha história, o que que é a minha história? Eu só quero lembrar a cada mulher que a nossa história não termina no caos, ela renasce nele. E que a vida pode ser reconstruída, e que a autoestima pode ser retomada, e que os sonhos podem ser, sim, reacendidos. Porque às vezes a gente está vivendo num problema e a gente deixa de sonhar. Eu sei porque eu passei por isso. E foi o que eu falei mais cedo para vocês. Eu carrego muitas cicatrizes, gente, histórias de luto, de superação, e cada uma dessas histórias tentou me calar. Só que a minha alma gritava para eu continuar falando, para eu me levantar. Então, hoje eu entendo que eu não preciso mais me calar. Por muito tempo a minha história não foi contada. Muitas vezes por achar que a minha história era normal, muitas vezes por vergonha, e eu entendo que a gente tem que superar tudo isso. Pode passar, por favor. Então, o início da minha vida, gente, foi uma infância com muitas dificuldades. Eu tinha uma família pequena, era só meu pai, minha mãe e minha irmã. E eu comecei a trabalhar muito cedo, porque meu pai foi um homem muito bem sucedido, só que na minha infância ele já tinha perdido tudo, já estava falido, e com 7 anos de idade eu comecei a trabalhar. E aí eu sempre tive uma fé inabalável que tudo ia dar certo, gente. Sempre tive. Desde pequenininha, nos meus maiores desafios, nos momentos de escassez, eu sempre acreditei que eu seria capaz de fazer uma história diferente para mim. Então, essa fé é uma coisa que a gente tem que ter sempre na nossa vida. Pode passar. E aí, o pilar principal da minha vida sempre foi a resiliência. A resiliência é uma palavra muito bonita, né? Todo mundo usa, mas verdadeiramente na prática,
ser resiliente não significa não sentir dor. A dor ela vem, né? O medo ele vem, o cansaço ele vem, mas significa transformar cada desafio em aprendizado, cada queda em impulso e cada dificuldade em um novo degrau de crescimento. A resiliência nos ensina que não somos definidos pelos nossos obstáculos, mas pela forma como escolhemos atravessá-los. E é justamente nessa travessia que descobrimos quem realmente somos. Fortes, capazes e preparados para ir além. Gente, é óbvio que existe por trás disso tudo estudos, livros, vários cursos de autoestima, de autoconhecimento, mentorias, constelação, terapias, mas todo mundo pode fazer uma história diferente. Bom, eu vou começar contando para vocês que a primeira perda significativa que eu tive na minha vida foi meu pai, que ele deixou a gente de uma forma silenciosa. Mas a lição é exatamente essa, que a coragem não é sentir dor, é continuar caminhando com ela, um passo de cada vez. Porque, como eu falei agora há pouco, meu pai foi um homem muito bem-sucedido, mas que perdeu tudo na vida. E mesmo assim ele continuou, mesmo assim ele não desistiu. Então, essa foi a grande lição que eu tive com o luto do meu pai. A próxima grande perda foram duas separações que eu tive. Eu casei muito cedo, casei com 21, fiquei 12 anos com essa pessoa, depois eu fiquei mais 8 no segundo relacionamento. E aí eu entendi, pode passar, gente, que a separação, ela não é um fracasso, né? Ninguém fracassa por sair. Que a gente tem que escolher, a gente tem que se escolher. Então eu me escolhi porque eram relacionamentos que realmente chegou num ponto que não estavam mais me fazendo feliz. Então, eu me escolhi. Então, não entendo uma separação como um fracasso. Bom, logo após a segunda separação, veio a pior dor da minha vida, que foi o luto da minha mãe, que é o próximo slide. A minha mãe, ela realmente plantou em mim valores inegociáveis, né? Que é a honra, a honestidade, cuidado, gentileza e uma força de viver sem igual. A perda da minha mãe, gente, foi uma coisa assim que me abalou profundamente, porque a gente era muito unida, a gente era muito junto, e eu não me permiti viver o luto da minha mãe. Eu cuidei dela no hospital durante 30 dias. E depois que minha mãe se foi, sabe aquela coisa? A Renata é forte, a Renata não precisa de nada, então a Renata consegue. Só que, gente, não é bem assim. A gente tem que se permitir viver cada estágio. E aí, depois da morte da minha mãe, veio o quê? A depressão. Por quê? Minha mãe morreu em maio. Eu moro no Guarujá, gente, é litoral aqui de São Paulo. E é uma praia muito bacana. E eu morava no calçadão aqui da Praia da Pitangueiras, um calçadão que dá no shopping. Se alguém conhece Guarujá, sabe o que eu tô falando. Minha mãe morreu em maio. E aí, quando foi em dezembro, eu achando que estava tudo ok comigo, exatamente nessa época é uma época que a cidade começa a encher, porque é uma cidade muito turística. E aí, um determinado dia, gente, eu abri a janela do meu apartamento e eu vi várias pessoas com as suas famílias, todo mundo feliz, todo mundo maravilhado ali, né, com a praia, com a temporada, com as férias. E aí, gente, foi como se uma flecha tivesse atingido o meu coração. Daquele dia em diante, por 3 meses, eu não abri mais a janela. Não sei explicar exatamente como aconteceu, mas quem já passou por um período de depressão sabe que o corpo não responde à sua cabeça. Então, a minha cabeça falava, Renata, você tem que reagir. Só que o meu corpo não reagia. Então, eu fiquei praticamente 3 meses na cama, só dormindo dia e noite, mal me alimentava, mal tomava banho. Então, gente, hoje eu entendo que até quando a vontade é de dormir, é possível reencontrar a luz e voltar a viver. E aí aconteceu uma coisa assim, gente, incrível na minha vida, porque, como eu falei para vocês, isso foi em dezembro, né? Então eu fiquei mais ou menos nesse período, ó, dezembro, janeiro, fevereiro. Em março eu descobri que a minha única irmã não estava muito bem. E aí o que que aconteceu? Próximo slide, o luto da minha irmã, né? Então, após exatamente um ano, não, volta um pouquinho.
falta um, exatamente um ano depois da morte da minha mãe, veio a morte da minha única irmã. Ela morreu com 53 anos e 38 dias após que ela estava com um diagnóstico de câncer, e aí após 38 dias ela veio a óbito. E aí, o próximo slide é realmente a sensação de abandono que eu fiquei, porque eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe e eu perdi a minha única irmã. Então, depois de três lutos, eu fiquei com um vazio que nenhuma palavra conseguia preencher. E era a sensação realmente de abandono, de ter sido abandonada na vida. É como se partes de mim tivessem ido embora com eles. E, na verdade, não foram só três lutos, né? Foram três lutos e duas separações. Porque a separação também é um pequeno luto, né? E aí, como dizem, nada é tão ruim que não pode piorar. A próxima tela, eu encontrei o príncipe encantado da minha vida. Aquela pessoa que falou assim: vem aqui que eu vou cuidar de você. Gente, isso aqui por muito tempo eu tive vergonha de falar. Mas nós temos que falar, porque tem muitas mulheres que vivem isso. Eu, graças a Deus, fiquei só 2 meses com uma pessoa que achava que podia ser meu dono, que me controlava, que me proibia de fazer as coisas. Isso não é amor. O amor, ele é livre, o amor é parceiro, o amor, né? Só que eu tive essa experiência realmente de um relacionamento abusivo, porque eu estava num momento muito frágil, depois de ter perdido todo mundo. Então, nenhuma mulher, gente, nenhuma, deve aceitar menos do que respeito, liberdade e dignidade. Se você vive um relacionamento abusivo, gente, saia o quanto antes, porque isso é muito perigoso. E graças a Deus, hoje em dia, muitas pessoas falam nisso para alertar, porque às vezes a gente fica tão cega que não entende o que está acontecendo. Bom, e aí eu consegui sair desse relacionamento abusivo, até que em 2021 veio a doença de uma forma muito grave, que muitas pessoas já escutaram eu contar essa parte, né, da minha história. Eu sempre sofri de asma. Quando a minha mãe morreu, inclusive, eu tive uma internação, que eu tive uma parada respiratória, porque a asma ela está muito ligada à tristeza, né? Então, quando a gente entende um pouquinho o que o nosso corpo diz, a gente sabe que tá algo acontecendo ali de errado. E para mim, essa parte da minha vida foi uma parte decisiva. Por quê? Porque eu passei a pior experiência, né? Quando você tá numa UTI, gente, depois de uma intubação, que você não sabe se você vai viver ou morrer, sabe aquele pã do barulhinho da UTI? É agonizante. É agonizante, porque você não sabe quando ele vai ter aquele som contínuo da pessoa que está na sua frente ou da pessoa que está do seu lado. Então, a UTI, para mim, era a respiração, eu sempre falo isso, não era algo natural, era algo para eu sobreviver. Então, durante vários dias, eu fiquei na UTI, e durante vários dias, a minha cabeça ela ela queria encontrar motivos para eu estar ali. Só que na verdade eu já sabia quais eram esses motivos, que foi essa junção de coisas trazidas ao longo dos anos. E aí eu entendi que eu precisava dar um basta. Porque quando eu saí da UTI, gente, o meu organismo estava em colapso de tanta medicação que eu tomei. Então, cada médico que eu ia era mais remédio. E o remédio ele faz o quê com a gente? Ele piora várias outras coisas. E aí eu falo que todo ser humano tem que ter o dia do basta. Sabe o dia do basta, gente? Aquele dia que você fala basta. Eu não quero mais ter privações. Eu não quero mais passar dificuldade. Eu não quero mais ser doente. Gente, eu fiquei 6 meses sem trabalhar. Eram as minhas amigas que faziam vaquinha para eu poder me alimentar e poder comprar os remédios. Imagina, gente, isso não existe, né? Eu falava, como é que eu vou estar daqui 5 anos? Eu não quero mais isso para minha vida. Então, ali foi o dia do basta. E eu precisava desse dia do basta para poder reconfigurar toda a minha vida. Eu precisava desse dia para entender tudo que eu poderia fazer de bom com a oportunidade que Deus estava me dando. Porque se eu ainda estava viva, é porque existia um propósito muito maior na minha vida. E aí foi quando a Atlântica Natural surgiu, que é o próximo slide. A nossa Atlântica querida me devolveu vida, gente.
Eu estava tão colapsada, meu organismo estava tão doente, que eu entendi que a Atlântica veio para a minha vida como uma resposta às minhas orações, porque eu só pedia para Deus uma luz no fim do túnel. Eu só queria ser uma pessoa saudável de novo. Eu só queria ser uma pessoa capaz de trabalhar de novo, porque naqueles 6 meses foram 3 internações. E aí, quando eu comecei a suplementar, que eu comecei a reagir, que eu comecei a ter forças, eu entendi que Deus, mais uma vez, tinha me honrado. Lembra que eu falei que lá no comecinho, desde pequenininha, eu tinha uma fé inabalável que minha vida poderia ser diferente? Pois então, essa fé me fez enxergar a oportunidade da Atlântica Natural. Então, quando eu comecei a melhorar, eu entendi que eu poderia transformar a vida de outras pessoas, assim como a minha vida estava sendo transformada. Então, a princípio, eu só entrei na Atlântica para consumir. Eu não pensava em fazer um negócio, eu não sou uma pessoa do multinível. Eu fiz uma única empresa na vida, uma única empresa, e eu não tive nem sucesso, gente, eu não tive nem resultados, né? Então, eu não sou uma pessoa do multinível. Então, fazer um negócio para mim era uma coisa assim: ah, não quero, não quero, não quero. Só que eu entendi que era uma resposta às minhas orações. E eu entendi o negócio. E aí eu agarrei com unhas e dentes, como se fosse a minha tábua de salvação. Então, o meu início, gente, da Atlântica Natural foi só sobre isso, só sobre ser saudável, porque foi uma resposta para tudo que a vida tinha tentado me ensinar, que eu estava aqui por um motivo e que a minha história não é sobre queda, é sobre renascimento. E sim, se eu renasci, outras pessoas também podem renascer. E aí na Atlântica Natural eu consegui começar a ter os resultados. Uma das coisas que mais me impactaram aqui foram as viagens. Então, eu tive a honra, né, de fazer Porto de Galinhas em 2023, Porto de Galinhas em 2024. Aí nós fomos para o Cruzeiro em 2024, para o Cruzeiro 2025. Nós fomos para a Costa do Sauípe, que é o próximo slide, em 2025 também. E Punta Cana, gente, a gente acabou de chegar dessa viagem extraordinária que foi agora em novembro. Então, assim, olha, aonde em sã consciência uma pessoa pode desistir de lutar, gente? Não tem como desistir, seja qual for o seu desafio, seja qual for o seu problema, entenda que ele é passageiro. Você vai conseguir passar por ele, você vai conseguir dar a volta por cima, você vai conseguir construir uma história linda, desde que você tome a decisão de fazer. Então, eu decidi fazer Atlântica Natural. E aí, gente, muitas pessoas perguntam o porquê de Renata Furacão, que é o próximo slide. Por que que me chamam de furacão? Muitas pessoas têm essa curiosidade, né? E não é pelo caos, né? Que muita gente acha, o furacão é um caos, mas é pela força, é pelo movimento, é pela coragem e é pela transformação. Então, quando eu entrei aqui na Atlântica, em 4 meses eu bati meu diamante elite, sem nunca ter feito uma história de sucesso dentro do multinível. Em 4 meses eu bati meu diamante elite. O Serginho, meu líder, me apelidou, né, carinhosamente de Renata Furacão. Pode passar que é o outro slide. De Renata Furacão. E isso, gente, pegou, né? Pegou de um jeito que todo mundo me chama assim, presidente me chama assim, a minha equipe é a equipe Furacão. E eu entendo hoje que essa força é uma força que eu tenho vontade de passar para as pessoas. Às vezes eu falo, gente, dá vontade de abrir assim a cabeça de alguém e enfiar ali muita coragem, muita força, porque todo mundo pode, gente. Todo mundo pode. É difícil os problemas acontecerem na nossa vida? Claro que é. Ninguém gosta de perder um pai, uma mãe, uma irmã, de passar por 2 separações, de ter um relacionamento abusivo, de quase morrer. Ninguém gosta disso. Mas isso tudo traz uma lição. E eu tento sempre na minha vida, por mais negativa que seja a situação, eu tento buscar algo de bom, porque toda lição traz um aprendizado. Então, é sobre isso que eu quero falar no próximo slide, sobre algumas lições que eu aprendi com toda essa minha vida. Gente, deixa eu passar o slide aí.
Bom, a primeira coisa é honrar a minha história. Como eu falei para vocês, durante muito tempo eu achei que a minha história era uma história comum. Eu achei que todo mundo perdia pai, perdia mãe. Só que eu perdi todo mundo, né? Porque a minha família era pequena. Então não restou ninguém. Eu só tenho dois sobrinhos, então não tão próximos. Então eu falo que como você vive uma vida sem rede de apoio? Eu vejo que às vezes a pessoa entra numa depressão com uma família linda, com muita coisa para construir, e ela fica deprimida por anos e anos e anos. E essa família tenta incentivar, tenta ajudar e a pessoa se entrega. Então, gente, não entreguem os pontos nunca, porque você tem que honrar a sua história. Tente, com todas as suas forças, sobreviver ao caos daquele momento. Então, eu honro tudo aquilo que eu sobrevivi. Gente, porque eu sobrevivi a muitas quase mortes, né? Trabalhar o perdão, gente, trabalhar o perdão para você e para o outro, né? Quando eu estava naquele relacionamento abusivo, eu me cobrei, eu me critiquei e eu me condenei. Só que eu tinha que me perdoar para seguir adiante. E você tem que perdoar, se perdoar, perdoar o outro, né? E entenda que não é sobre queda, porque todo mundo cai, mas é sobre o renascimento, sobre a sua força para renascer. E não importa o que a vida tenta arrancar de você, se é a sua saúde, se é a sua paz, se é a sua autoestima ou os seus sonhos, sempre é possível recomeçar. E que não é sobre o que perdemos, mas sim sobre o que decidimos reconquistar. Então, o que eu falo para vocês é que se eu conseguir, gente, você também consegue. Eu não sou perfeita, eu não sou forte o tempo todo, e eu só me recusei a ser uma mulher quebrada. Sabe, uma mulher quebrada pelo destino? E cada fase difícil da minha vida, cada história difícil, me transformou na mulher que eu sou hoje. Então, gente, tenham clareza que vocês podem chegar onde vocês quiserem. Acreditem. Não deixem de sonhar, não deixem de acreditar aqui, ó, de ter uma fé inabalável. Porque quando eu entrei na Atlântica Natural, eu não sonhava mais, gente. Eu não tinha sonhos. E hoje, graças a Deus, eu não preciso nem começar o ano para renovar o meu quadro dos sonhos, porque eu consigo sim realizar pequenas metas e celebre. Celebre as suas pequenas conquistas, celebrem as suas grandes conquistas, porque é assim que a gente demonstra a nossa gratidão a Deus. E aí, o último slide, gente, eu só queria dizer que a mente que acredita, conquista. Então, acredite verdadeiramente com o fundo do seu coração. Põe um desejo ardente, visualize, sinta o cheiro da sua conquista, sinta a emoção quando você estiver ali conquistando, gente. Porque sim, a conquista ela tem cheiro, a conquista ela tem gosto. Os seus sonhos podem te levar a lugares inimagináveis. Hoje eu começo a minha trajetória na Atlântica Natural. Por que que eu falo que eu começo, gente? Porque ser um triplo diamante é só o começo. Eu quero sim conquistar muito mais e levar muito mais pessoas comigo. Eu quero impactar muito mais vidas e fazer com que essas mulheres, gente, que é nosso time, a grande maioria são mulheres. Eu quero que elas enxerguem que, por mais frágil que pareça a sua situação, dá para você continuar, dá para você seguir adiante e dá sim para você recomeçar. E recomece quantas vezes forem necessárias, mas uma hora a sua vitória vai chegar. Então, gente, gratidão por tudo nessa noite, gratidão pelos desafios, gratidão aí por tudo que aconteceu, porque de tudo a gente traz uma grande lição. Então, gente, muito obrigada. Eita, que sensacional, gente! Não poderia ser diferente. Tinha que acontecer tudo isso aqui, Renata, só para mostrar que você veio ao mundo para dar a volta por cima, só para mostrar que você é uma mulher linda, inspiradora, espetacular. Você é a mulher que faz acontecer, que pega o desafio, enfrenta ele e mostra que Deus te fez vencedora. Você hoje, eu tenho certeza que mostrou para todas as mulheres que estão aqui na sala, de que todos nós passamos por desafios,
mas que você é a mulher que faz acontecer, que dá a volta por cima. E se você conseguiu, você está inspirando para que todas nós que estamos aqui na sala possamos, de fato, também fazer o mesmo. Não é à toa que você é conhecida como Renata Furacão. Gente, vamos aplaudir, porque ela deu um show. Foram muitas chaves aqui viradas. Talvez, né, quem não pegou aqui no início, né, talvez quem de fato chegou e não viu, tivesse passado pelo que a Renata passou aqui no início, ia fazer aqui tremendo o restante da live. E não, gente, a mulher foi sensacional. Parabéns, Renatinha, parabéns. Parabéns mesmo, foi espetacular. Mas você vai gravar um vídeo já já também, viu? Quero agradecer aí a Dani, que foi muito ágil e transformou aí o arquivo em PDF, disponibilizou aqui para gente. Gratidão, Dani. Gratidão à nossa Imperial, Evelyn Casagrande, que veio, colocou aqui o slide, colocou em tela cheia, colocou do jeito que ela merecia, que era esse espetáculo de apresentação. Quero dar parabéns a todas vocês que estão aqui conectadas, que com certeza agregaram muito nessa noite, porque estavam aqui todas juntas na torcida para que essa noite terminasse assim, brilhantemente, né? Então, parabéns mais uma vez, Renata. A gente vai gravar um vídeo, mas eu só vou dar os recadinhos que nós temos amanhã, Rio de Janeiro. Então, você que mora no Rio de Janeiro, nas proximidades, não pode deixar de se conectar a esses dois grandes, sensacionais homens líderes de resultado, que é o Luciano Gouveia e o nosso treinador oficial, que inclusive está aqui na sala, que é sensacional, o nosso Wagner. E em São Paulo, no domingo, nós temos um brilhante evento com os gigantes aqui, que é o Tiago Passarini, nossa Fabi Passarini, que também é treinadora aqui do nosso Nato Belas. Então, a gente vai gravar aqui um vídeo. Eu quero já, Renatinha, pedir ajuda e pedir já uma palavrinha dela também, que foi peça que sempre está aqui, né, à disposição e sempre nos ajuda, a nossa Imperial, a Evelyn Casagrande, para que ela dê uma palavrinha e já te auxilie aí na gravação do vídeo. Minha líder, estou muito feliz. Nossa treinadora aí fez um espetáculo de noite e agregou muito para todas nós. Parabéns mais uma vez. Está contigo, minha Imperial Evelyn? Gente, eu não sei vocês, mas eu arrepiava o tempo todo quando a Renata falava. Renatinha, minha líder, eu fiquei emocionada com a tua história. Parabéns pela sua superação. É como a Lu falou, outras talvez seria muito difícil, talvez a gente não conseguiria, mas você mostra pra gente uma força tão grande, uma superação, e não é à toa que vai ser imperial, gente. Triplo diamante é só uma passagem para ela. E é isso que a gente está aqui mostrando para vocês, as nossas natubelas. O poder que tem dentro de você. Tudo que você precisa já está dentro de você. A gente só basta o quê? Acessar. E hoje a Renata veio com essa história incrível, um grande case de sucesso da Atlântica Natural. Essa mulher vai ser imperial. Escuta o que eu tô falando para vocês, porque ela realmente é um furacão. Parabéns, Renata. É um prazer trabalhar com você, minha linda, nesse projeto lindo e nessa família, né? Muito bom fazer parte da família junto com você, a nossa família Atlântica Natural e o nosso projeto lindo chamado Natubelas, né? Então, parabéns. Gratidão pela sua entrega. Meninas, se fosse outra, como a Lu falou aqui, ia ficar tremendo, né? Porque a sala não entrava, os slides não passavam e ela serena. Você olhava para Renata, ela tava serena, assim, gente. Nem parecia que era um furacão, né? A mulher toda serena, toda linda. Parabéns, parabéns mesmo a nossa treinadora aí que arrasou. Não é? Cadê o Wagner? Não é, Wagner? Você concorda comigo? Oi, Evelyn, misericórdia, eu concordo em Misericórdia. gênero, número e degrau. Olha, Renato, eu vou fazer coro com tudo que foi dito aqui, porque é impressionante. Você é a prova concreta, você é o sinônimo do que é sucesso. Se tivesse hoje um modelo, sabe aqueles moldes, fala, olha, tem que ser dessa maneira, esse molde ia ser você, porque os desafios que você teve, os desafios pelo qual você passou, fizeram essa mulher extraordinária que você é hoje. E isso foi demonstrado, Renata, logo no começo, quando a tela não passou, e você fala assim, em outras palavras, tá? Porque eu sou corintiano, eu vou falar do meu jeito. Você fala assim,
Dane-se, se não passar, eu me viro aqui. E eu admiro muito isso, Renata, porque logo nos primeiros segundos você já estava. Eu sei que você é pedagoga, né? Você tem essa veia de ensinar, mas você já estava ensinando as pessoas. Porque muitas pessoas talvez têm medo de fazer a apresentação. Ah, eu não quero entrar para o time de formadoras da Natubelas, porque eu não sei se der algum problema. E você mostrou aqui que vai dar problema, entendeu? Mas dane-se, não tem problema. Hoje a gente vê aqui uma aula, a gente vê uma mentoria, a gente vê algo que a gente deveria pagar, na verdade. Meninas, aqui eu vou falar, isso aqui tem um valor muito grande. E você fez com uma maestria, com uma pose. A gente olha para você e fala assim: essa mulher está com 50 milhões de dólares na conta, está tudo pago, nunca teve problema. Então, o maior ensinamento, Renata, você fez uma analogia muito legal com a sua vida, né, dos perrengues que você passou, dos desafios, mas acho que o maior ensinamento aqui foi aquilo que as meninas falaram, a Evelyn, a Lu, é que você mostra o seguinte, que desafios nós vamos ter, mas que aquilo que não mata nos fortalece. E a gente tem que estar pronto para isso. Então, Renata, parabéns, foi extraordinário. Eu vou falar uma coisa, viu? Eu não posso falar isso para o Juliano, mas a gente aprende muito na Natubelas, às vezes mais do que em outros lugares. Vocês estão detonando. E lembrando, não posso perder a oportunidade, lembrando, a Lu falou, Rio de Janeiro, se tem alguém aqui do Rio, tem que estar presente. Nós vamos fazer a dinâmica da quebra da madeira ali e outras dinâmicas também. E São Paulo, eu estarei presente também no dia 14. Eu vou ter o prazer, o privilégio, a honra, o orgulho de comemorar o meu aniversário no Rio. Então a gente vai estar junto lá amanhã, nós vamos nos divertir e é claro que tem o treinamento também. Mas meninas, de verdade, para todas as líderes aqui da Natubelas, é impressionante o que vocês têm feito. O conteúdo, a entrega, tudo aquilo que as pessoas que estão participando estão ganhando muito com isso, muito. Eu vou ter uma reunião com o Juliano para falar, na semana que vem, mas para falar muito sobre Natubelas, que é impressionante o que vocês têm feito, é algo a ser modelado, copiado e duplicado. Então, parabéns, meninas. Renata Battaglini simplesmente detonou. Parabéns. E agora, não sei se a Renata vai gravar o vídeo ou devolvo para a Lu Medeiros. A Evelyn vai Não, gravar o Renatinha nosso vai gravar o vídeo. vídeo. A Evelyn! A Renata, Evelyn assim, grava ó, e você fala. gratidão, Wagner, pelo apoio de sempre. Gratidão mesmo, que é o nosso treinador, nosso coach oficial aí. Gente, é uma presença maravilhosa que a gente tem, né? Meu esposo Altamir também tá aqui. Gratidão, meu amor, pelo apoio de sempre. Renata, a gente faz assim, ó. Você pode falar e eu gravo pra você, pode ser? Então tá Claro. bom, vou colocar você como destaque aqui. Vai lá, gatona. Pessoal, acabamos agora nosso Nato Belas. Peraí, Hoje peraí. Peraí um pouquinho. De novo, peraí. Deixa eu aumentar aqui mais o volume. Só antes de você começar, Renata, eu vou pedir para todas as pessoas darem coraçãozinho, palminha, enquanto ela está falando, que fica mais legal no vídeo, tá? Verdade. Aí, Rafa, só para mim a gravação aí, que você que começou, daí só você consegue parar, tá bom? Vai lá, Renatinha. Um, dois, três. Pessoal, acabamos agora nosso Nato Belas, hoje com muita honra. Fiz a minha estreia aqui como treinadora oficial. Queria muito agradecer todo mundo que esteve presente e eu quero deixar aqui uma mensagem para você, mulher. Seja corajosa para ir além do que o horizonte lhe permite enxergar. Se você está passando por algum desafio hoje, continue, continue, porque você está no lugar certo, na hora certa, porque a Atlântica Natural vai devolver os seus sonhos, vai conquistar os seus sonhos e vai te trazer vida. Então, bora para cima, porque nós estamos aqui no melhor lugar. Gratidão.